Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal O Norte, o Sistema Norte de Comunicação. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial. Especial por quê? Especial porque ela participou de um momento importante do nosso país, que foi um debate político durante toda uma efervescência que estava acontecendo na disputa política do nosso país para quem chegaria à presidência da República. Estou falando do padre Kelmon, que é do Partido da Democracia Cristã, DC. E ele está aqui comigo para falar exatamente sobre o que ele viveu e o que ele espera do nosso Brasil. Padre, primeiro eu quero lhe agradecer muito por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente para conversar sobre assuntos bastante interessantes, eu diria. E o assunto que eu queria iniciar o nosso bate-papo, por que o senhor entrou na política? Por que o senhor participou daquele processo da campanha para a presidência da República? Muito boa noite, mais uma vez. Olha, boa noite a todos vocês que nos assistem. Aquele foi um momento realmente importante na minha vida, porque eu pude experimentar aquilo que todo político quer. Todo político pensa em um dia ser candidato à presidência da República. E é curioso, porque eu nunca fui candidato absolutamente a nada. E já começo a minha vida política como aquele que pleiteia o cargo máximo da nação, que é o executivo da nação. Então, quem me traz para a política é Roberto Jefferson. Isso era do PDT, na época? Eu participava do PDT, Partido Trabalhista Brasileiro. Aliás, então, PTB. Isso. E Roberto é uma figura pública que todos nós conhecemos. O Roberto esteve na minha casa por 2 vezes. Eu morava numa ilha, no século XVIII, porque lá era um lugar muito isolado, mas Roberto foi me visitar após a recuperação da sua saúde e quis me conhecer para me agradecer. Eu achei da parte dele isso muito generoso da sua parte. Aí criamos uma amizade. Depois ele me convida: padre, eu estou fazendo uma modificação interna no partido, estamos mudando o estatuto, nós temos alguns pastores no partido, nós queremos que o nosso partido seja o partido conservador do Brasil. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse. Eu disse: olha, Roberto, mas eu vou ajudar de que maneira? Eu nunca me envolvi em política partidária. Eu disse: padre, o senhor pode me ajudar com a sua presença e depois com o seu conhecimento para nos ajudar a melhorar internamente, né, algumas questões com a juventude. Muito bem. Então eu aceitei o desafio e comecei a caminhar com ele no PTB. Fizemos trabalhos, encontros com os jovens e modificamos, acrescentamos no estatuto partidário que o PTB defendia a vida da concepção até a morte natural. E assim fomos colocando elementos ali mais cristocêntricos dentro do partido. E depois houve toda aquela... Aí essa amizade foi se enraizando cada vez mais, ao ponto do Roberto, em determinado momento, de dizer para nós: eu serei candidato à presidência da República. E um belo dia eu estava aqui no estado ao lado, em Recife, fazendo um trabalho do Movimento Cristão Conservador, que tínhamos criado no PTB, e Roberto, um grupo do PTB nos liga e diz: olha, padre, Roberto será candidato à presidência da República nessas eleições. Isso era no mês de junho, julho. E nós temos algo a comentar contigo, um convite a fazer. Eu digo: o quê? O senhor será o vice dele. Eu disse: mas eu já tinha dito ao Roberto que eu não quero fazer parte de política partidária, eu estou ajudando internamente, nos bastidores. Eu disse: não. Aí o pessoal disse: não, padre, o senhor não entendeu. O senhor faz parte de um partido, o senhor foi filiado. E o partido agora necessita e solicita a sua ajuda, o senhor precisa aceitar. E aí foram me convencendo, aceitei. Algumas semanas depois, Roberto tinha sido... aí começou todo o processo. Quando chegou próximo, Roberto foi retirado. O TSE julgou que ele não poderia dar continuidade, né? Então o PTB se reúne e diz: olha, nós manteremos uma chapa única, um candidato a presidente e um candidato ao vice, do mesmo partido. E assim colocaram um padre, eu e um pastor, um candidato a presidente e o outro a vice. E nós começamos a fazer todo um trabalho.
Só que toda a burocracia levou tempo, é muito burocrático, até se organizar esta nova chapa, uma nova candidatura de um padre e um pastor. Quando estávamos prontos, nós faltava 19 dias para as eleições. Então nós tivemos 19 dias de campanha. E corremos o país quase todo, né? Mais que a metade dos estados. Visitamos. No Nordeste só conseguimos ir a 3 estados. Mas foi uma experiência muito boa, muito profunda. Eu pude sentir de perto a necessidade do povo, ver cada estado com as suas particularidades. Até parece que nós estamos dentro de um continente, porque cada estado é um país, com culinária própria, com dialeto, com roupa, com vestimenta, com jeito, característicos físicos próprios, né? Então isso para mim foi muito, muito bom. Eu jamais imaginava que eu iria até o Amapá, até estados tão longínquos, e aí a abertura da minha campanha, o lançamento foi até lá em Macapá. Então eu sou grato, apesar de ter sido muito corrido. Eu vivia dentro dos aeroportos, né? Quase não tomava banho porque era dormir em aeroporto, né? Foi muito corrido, mas valeu muito a pena. Valeu tanto a pena que, como eu ainda sou jovem, eu ainda me lançaria numa próxima aventura desta. Então quer dizer que o senhor ainda pode voltar a ser candidato à presidência da República? Claro, olha, se nós estamos vendo os candidatos... Aquilo que o senhor passou naquele debate da Rede Globo Televisão, aqueles ataques todos do próprio Luiz Inácio Lula da Silva, do atual presidente, da senadora Soraya e tal, aquilo ali não desestimulou o senhor? Não, aquilo estimulou. Aquilo estimulou porque mostrou que eles não têm preparo. Eles não têm preparo de conhecimento histórico, de conhecimento da história do próprio país, do próprio cristianismo, né? Porque falaram muita bobagem, inclusive comigo. Então, quando o senhor me pergunta se eu voltaria, eu voltaria. Sabe por quê? Porque se nós fizermos uma releitura da nossa história recente de 2003 para cá, ou melhor, de 1985 para cá, na redemocratização, nós vamos perceber que foram pouquíssimos os presidentes que, de fato, atenderam às necessidades da comunidade do povo. Conta-se de dedo. E esses 2 últimos governos, né, antes do Bolsonaro, os 2 últimos, a Dilma... Dilma. Então. Temer não digo, mas Dilma e o próprio Lula deixaram muito a desejar. Então, a gente percebe uma senhora como Dilma Rousseff. Ela conduziu o país, né, mas foi empichada, não conseguiu o 2º mandato. O atual presidente governou bem no 1º mandato porque encontrou uma economia estável, recebida do Fernando Henrique, de um plano real que estava estabilizado. E um mundo que também estava muito bem. Então ele consegue governar por conta dessa realidade, né? Da conjuntura naquele momento. Agora, neste exato momento que estamos vivendo, ele não consegue governar porque mostra o despreparo. E agora se mostra o despreparo porque a realidade exige alguém preparado para solucionar os problemas em que o país está. E ao invés desse homem ajudar a resolver os problemas, está causando mais problemas, né? Veja, ontem mesmo demitiu o presidente da Petrobras, né? O Jean Paul Prates. O homem me parece que estava fazendo um bom serviço. Agora demite um presidente desse nível... Uma empresa que tem capital privado. Não, e aí a empresa já perdeu 34 bilhões em um dia. 34 bilhões em um dia. Quer dizer, ele não mede as consequências das suas ações. Um presidente da República precisa saber que o que ele fala, o que ele escreve, só falta o que ele pensa, mas o que ele fala e o que ele escreve, isto reverbera na vida de todos nós. Isso impacta no país. Principalmente a parte econômica. Exatamente. Né? Então é um homem que precisa realmente de uma grande assessoria ao seu lado, sem bajuladores, mas assessores que o apontem para acertar, e precisa de um equilíbrio. Um homem que governa uma nação precisa de um equilíbrio muito profundo, porque ele precisa ter a convicção de que ele não pode andar falando bobagem, abobrinhas, ele precisa ler, precisa estudar, precisa entender, para poder fazer realmente o país se tornar o que nós queremos que seja, um país grande. Padre, muito se discute a participação de religiosos na política. Você acha que isso é uma conversa desnecessária? Não. Eu acho que nós religiosos erramos muito quando no passado nós dizíamos que política e religião não se discute. Isso está errado.
Política e religião se discute sim, e biblicamente... Mas eu digo política partidária. Não, se discute, se discute. Por que se discute? Porque toda a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, de você que nos ouve, a sua vida, ela é direcionada, é regida por decisões políticas. São os deputados, são os senadores, são estes homens que fazem as leis, e estas leis vão impactar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a religião não pode dizer aos fiéis que não se deve discutir política, deve incentivar até os fiéis a participarem da política. Por quê? Porque o que nós estamos vendo que falta na política hoje? Valores e princípios. Está escasso. Os valores e os princípios nascem aonde? Quem é a fonte? Cristo é a fonte dos valores e dos princípios. Mas Cristo remete-se ao quê? A fé. Fé de um povo que acredita nele. Esse mesmo povo que acredita nele, que comunga dos seus ideais e que faz parte de uma assembleia de fiéis dentro de uma denominação, essas pessoas, obviamente, devem, se não fazem, mas devem viver esses valores e esses princípios do Cristo. Logo, estas pessoas deveriam estar dentro dos partidos. Estas pessoas deveriam disputar os cargos políticos. Por quê? Porque precisa levar para a política princípios e valores. Então, a política, a fé, a religião, a fé e a religião, uma remete à outra, ela deve iluminar a política com os princípios e os valores, ela deve resgatar isto, levando os fiéis para dentro dos partidos, para que esses fiéis, ali dentro, possam começar a eliminar a corrupção, a mediocridade, tudo isso que não está, tudo isso que hoje é uma necessidade que clama aos céus até. O cristão soube escolher nessa última eleição? Se o cristão soube escolher... O candidato à presidência da República? Aí é que está. Nós cristãos precisamos, de fato, saber quem é que nós vamos colocar para nos representar. Por isso a política deve ser discutida. Eu preciso saber quem é aquela figura que se apresenta como candidato. Por isso eu preciso que ele me diga qual é o plano de governo, o que é que ele pretende para a educação, para a saúde, para a economia, enfim... Eu preciso conhecer o candidato. Uma vez conhecendo o candidato, então aí eu tenho em quem acreditar e apostar o meu voto. Eu vou colocar um representante meu ali. Sou eu que dou ao candidato o poder de fazer as leis que vão me escravizar ou vão me fazer caminhar de uma forma muito feliz e próspera numa nação. E se a gente não faz uma escolha segundo essa coerência de saber quem é a pessoa, o que ela propõe, o que ela pensa da educação, o que ela pensa, o que ela quer fazer na segurança pública, e votamos por interesses pessoais egoístas, por exemplo, geralmente as pessoas dizem, eu vou votar em você. Agora, eleições para vereador. Muitas vezes as pessoas dizem, eu vou votar em você sim para vereador, mas eu vou ganhar o que com isso? Tem muito isso. Então, se você já pergunta ao candidato a vereador, que você já afirma que vai votar, mas ao mesmo tempo você faz a pergunta, o que você vai ganhar com isso, votando em você, naquela pessoa, você já está cometendo um erro, porque você não precisa ganhar nada porque vai votar no outro. Você precisa ter consciência do seu voto, da importância que é o seu voto para escolher alguém à altura de governar uma cidade ou de fazer as leis que vão conduzir a sua vida. E para isso você precisa saber quem é o candidato, a vida pregressa, precisa saber o que ele pensa dessas áreas que eu acabei de falar. Então você vota na pessoa com esses critérios. E não com o toma lá da cá ou com a venda do voto, com a troca do voto por um saco de cimento, um saco de areia, por um caminhão de pedras, ou até um vaso sanitário. Então isso é um absurdo quando nós percebemos que a política ainda beira a esse tipo de comportamento, porque isso são práticas que já sinalizam a corrupção aí. Eu já estou até... Antes do candidato ser eleito, eu já estou mostrando para ele que eu admito a corrupção, porque eu já estou querendo que ele me dê algo em troca. Isso também é uma forma de corrupção. Claro. De aceitar benesses. O padre Kelman participou de um período curto na disputa para a presidência da República, e um momento marcante desse trajeto dele foi um debate que teve na Rede Globo de televisão,
e que, em determinado momento, acredito que ele tenha ficado bastante desconfortável quando a senadora Soraya Tronic disse que ele era um padre de festa junina. Como é que você encarou isso, hein, padre? Na hora, foi interessante porque acho que quem estava assistindo, quem estava acompanhando, parou, travou e falou, e agora? O que o padre vai responder? Eu acho que a grande pergunta foi essa. Olha, eu achei muito engraçado porque mostrou que ela não sabe nada do cristianismo, né? Quando ela diz que um padre é de festa junina, mas ela disse num tom pejorativo. Foi, isso. Eu entendi que ela estava ali tentando denegrir a minha imagem. Mas isso mostra... A própria maneira dela falar foi mas isso mostra... Foi notório, foi claro. Isso mostra que a pessoa não tem preparo nenhum. Porque usar isso para desqualificar um padre, ou até desqualificar as próprias festas juninas, colocando numa situação de que é algo ruim. Você está desrespeitando até o povo nordestino, porque as festas juninas para nós nordestinos são as festas mais esperadas por todos nós, que gera a economia em muitos estados. Então, ela foi infeliz em dizer aquilo, porque se nós olharmos bem, todo padre é um padre de festa junina. Por que que é? Eu digo por quê. Porque as festas juninas são festas religiosas, culturais, onde o Santo Antônio, em 13 de junho, a igreja está presente em todo momento. São João e São Pedro são os 3 santos juninos, onde essas festividades só acontecem a partir de uma ação da própria igreja. E quem está à frente de uma igreja é um sacerdote. Este sacerdote é que promove as festas juninas, porque o sacerdote é aquele que vai, abre as portas da igreja e diz, gente, vamos fazer agora aqui a trezena de Santo Antônio, vamos fazer aqui a novena de São João, vamos fazer aqui a novena de São Pedro. São as festividades juninas celebradas por todos os padres em todos os estados do Brasil. Então ela foi infeliz em dizer isso, né? Festa junina... A festa junina ela tem um lado profano e um lado religioso. Pois é, mas o lado religioso é a porta da igreja que se abre para celebrar a vida dessas 3 pessoas que dedicaram a sua vida ao Cristo. E o lado profano é a reação do povo, louvando também os feitos dessas 3 figuras nas ruas, com comidas, com danças, né? É a festa mais bonita que nós temos no calendário cristão, salvo a Páscoa e o Natal. É uma das festas mais bonitas, porque é a festa das famílias, é a festa da fraternidade, do encontro, da comida, da dança. Não é festas profanas quanto um carnaval. A gente vai a um rápido intervalo comercial e volta já. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução do ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e TCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Em João Pessoa, com o programa Bora Comer, são oferecidas mais de 6.500 refeições gratuitas todos os dias. Porque quem tem fome sabe que tem almoço e jantar garantidos pela Prefeitura nas cozinhas comunitárias e restaurantes populares da cidade. Além de trazer qualidade de vida, tem alcançado a família. Muitos beneficiários não têm realmente o que comer dentro de casa. É um programa abençoado, maravilhoso. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura. Além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo.
Em João Pessoa, com a volta do programa Pão e Leite, mais de 40 mil pessoas estão sendo beneficiadas. Todos os meses, milhares de famílias recebem um auxílio de R$70 para complementar a feira com produtos alimentícios adquiridos em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. Com essa ajuda de custo, você compra um arroz, compra um feijão, compra um macarrão, compra um óleo. Não é só o pão e o leite. Aí ele chega bem na hora da necessidade mesmo. Ela ajuda demais na conta. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo governo do estado em todas as regiões. As plenárias acontecem presencialmente e pela internet para todo o estado. Você pode participar de onde estiver, de todas as votações. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua. Vem pro centro, você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul precisam da sua ajuda. As enchentes provocadas pelas fortes chuvas fizeram muitas vítimas em todo o estado. O momento é de união e solidariedade. Ajude doando qualquer valor pela chave Pix oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul no CNPJ 92.958.800/0001-38. Sua colaboração é muito importante. Faça parte desta corrente. Apoio Veículos de Imprensa da Paraíba. Sistema O Norte de Comunicação, TV Câmara de João Pessoa, TV Manaíra, Rádio Pop FM, Rádio Câmara de João Pessoa, Manaíra FM e Associação Paraibana de Imprensa. Estamos de volta com o Jornal O Norte, conversando com o Padre Kelman, que é do Partido da Democracia Cristã e que revelou há pouco para a gente que vai continuar nessa disputa político-partidária que vem aí pela frente. Temos agora as eleições municipais e acho que é interessante a opinião dele a respeito dessas eleições, Padre. Olha, sim, vou continuar sim, mas especialmente das eleições municipais que acontecem este ano, a minha contribuição é justamente apontar caminhos, apontar para as pessoas candidatos, né? Porque nós precisamos, nestas eleições, escolher figuras que realmente representem os interesses da comunidade cristã. Vou usar essa expressão. Por quê? Porque nós estamos sendo perseguidos em todos os níveis e setores. E nós precisamos ocupar os espaços de poder e apostar e investir em cidadãos que, de fato, vivam e queiram transformar a realidade sociocultural de uma cidade, por exemplo. Nós precisamos de gente que tenha valores e princípios, que viva a honestidade, que tenha uma visão da política como algo que me leva a servir o outro e não servir-se do outro. E eu estou aqui em João Pessoa também com uma missão desta, né? Porque nós, como eu estou representando o Foro do Brasil, que criamos há quase um ano atrás, nós temos uma figura aqui desta cidade, um conterrâneo, acho que do senhor, que deve ser nascido aqui, que é pré-candidato, né? E é o presidente nacional da Juventude do Foro do Brasil.
E para nós é muito importante e caro a juventude, porque são eles que vão ocupar esses espaços de poder. E nós, já os mais velhos, precisamos preparar os caminhos para eles, né? Acreditar, apostar, incentivar, investir, encaminhar, né? Politizá-los, né? Para que eles ocupem e assim possamos, de fato, mudar o cenário político. Não é um projeto que vai acontecer de uma hora para outra. É algo que nós vamos levar 20 anos, talvez 25 anos, para ver a mudança acontecer. Mas é preciso investir nessa juventude agora. Por isso eu estou aqui, porque aqui nessa cidade nós temos um jovem chamado Jaime Cardoso, que é pré-candidato a vereador e é o presidente nacional da juventude do Foro do Brasil. E tem me ajudado bastante nos estados todos. O que é o Foro do Brasil? O Foro do Brasil é um método de articulação política que quer ajudar você a politizar-se cada vez mais, né? A gostar de política, a fazer política, a oferecer até o seu próprio nome para a disputa, né, eleitoral. Nós queremos investir na juventude. Nós, no Foro do Brasil, nós vamos criar agora um centro de estudos ibero-americano que é para realmente ajudar a você a entender tudo sobre política. E como o brasileiro é chamado e taxado daquele que gosta de futebol, mais do que todas as outras coisas, nós queremos que o povo brasileiro possa também levar esse apelido de alguém que gosta de política mais que futebol. Porque a política direciona a nossa vida, como eu disse no bloco anterior. Então o Foro do Brasil é este método de articulação política que quer fazer um pouquinho o contrário do que fez o Foro de São Paulo. Quer fazer o contrário. O Foro de São Paulo, todos nós sabemos o que é, não preciso repetir nem fazer propaganda para eles. Mas o Foro do Brasil é uma instituição para agregar, para unir e para politizar, juntando cristãos, católicos, ortodoxos, evangélicos, padres e pastores, todos unidos nesta, digamos assim, nesta cruzada em defesa dos valores, em defesa dos princípios, no resgate desses valores e princípios dentro da política. Por isso nós estamos levando um jeito novo de fazer política, sem inventar a roda. É somente resgatando o que foi deixado de lado na política. Por exemplo, no início do século XX, na Rússia, nós vimos ali a destruição, né, da vida humana através de uma ideologia comunista. Stalin, Lenin, que destruíram, né, muitas e muitas vidas por meio de uma ideologia de esquerda. Nós queremos, com essa nova visão de resgate político, mostrar aos nossos políticos aqui locais no Brasil que o eleitor é o agente principal e mais importante da vida daquele que detém o mandato. E que ele precisa enxergar o eleitor como esse instrumento que o leva a disputar uma eleição. Então ele disputa uma eleição para servir o eleitor. Servindo o eleitor e aos demais eleitores, ele ajuda a modificar a estrutura de vida de famílias, e famílias com estruturas de vida modificada para melhor, com educação de qualidade, com uma cultura elevada, com uma segurança adquirida, nós teremos uma rua protegida, um bairro protegido, uma cidade protegida, um estado protegido, desenvolvido, e assim a federação toda. Então o eleitor precisa ser respeitado e levado pelo político como este instrumento motivacional que me faz entrar na política. O político não deve entrar na política pensando em enriquecer, pensando em construir o seu patrimônio ou fazer o seu pé de meia. Isso não é para a política. A política é para servir a comunidade. A política é para ajudar uma nação empobrecida a se tornar uma potência mundial, para tornar um jovem que não tem conhecimento acadêmico, que não tem cultura, a adquirir tudo isso. E tudo isso só será possível se este candidato, se este político entender que o papel dele como político é servir e não servir-se. Padre, voltando ao debate que o senhor participou da Rede Globo, mas não vou falar sobre o debate, mas sim da forma. O senhor acha que o debate, naquele momento o senhor teve momentos assim, muito desconfortantes, quando a senadora Soraya Tronic
interveio, falou com o senhor daquela forma. O próprio presidente atual, Lula, também lhe fez umas colocações que não foram muito interessantes. O senhor vê que o debate político hoje, ele tem que ser desse nível ou tem que mudar, e que mudança deve ser feita? Olha, eu acredito que o debate político deve ser um debate de conhecimento. Os candidatos precisam mostrar que de fato conhecem, sabem do que falam e não se agridem. Os debates nossos são debates políticos, você quer saber, né? Sim, sim. Os debates políticos nossos, eles têm o mesmo método desde quando eu comecei a assistir debates na televisão. Não mudou. No passado, se a gente olhar pela internet, os debates eram até mais agressivos, né? Agressivos e desrespeitosos. E até onde isso é importante? Isso não tem importância nenhuma. Então, eu penso que os debates deveriam ser apresentar projetos de governo, propostas de melhorias, né? Ambos os políticos deveriam apresentar isso, discutir isso, né? Levar isso também para o meio do povo. Os políticos deveriam descer do salto e ir até as comunidades para ver a realidade do próprio país. Mas não usar a mídia, a televisão, para agressões. Ah, você fez, você não fez, você roubou, você não roubou. Ah, porque você é padre, você não é padre. Ah, porque você é laranja, você não é laranja. Isso é uma perca de tempo. A televisão é tão importante e é usada de uma forma tão desnecessária que não produz nada na cabeça do eleitor, a não ser, muitas vezes, rechaço, o eleitor não querer nem assistir um debate. Eu vou lhe dizer ao senhor o seguinte, eu fiquei surpreso, porque muitas pessoas, e inclusive jovens, de 16, 17, 18 anos que votavam pela primeira vez, ao me encontrar depois das eleições, eles diziam assim, padre, eu não gostava de assistir nada de político, mas o senhor apareceu no primeiro debate do SBT, chamou minha atenção, e eu queria agora assistir o segundo debate, porque o senhor estava lá, porque a maneira como foi conduzida as suas falas, como o senhor falava, que transmitia para nós sinceridade, me causou interesse em assistir o próximo debate. Hoje mesmo eu estive aqui numa feira, não me lembro agora o nome do lugar, e eu ouvi a mesma coisa, as pessoas dizendo, padre, olha, eu não assistia nada, mas eu adorei aquele debate. Todo mundo falava do seu primeiro debate e eu me preparei para saber quando seria o próximo, para poder assistir. Eu fui indicado para ser pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo nestas eleições e o curioso nas minhas redes sociais era justamente isso. As pessoas escreviam ali numa das redes sociais dizendo, padre, eu estou ansioso pelos debates. Eu quero assistir o seu debate. Eu quero ver o que é que o senhor vai falar. Eu quero ver o confronto como será. Porque eu participei das outras eleições e gostei muito do que eu ouvi. Então, eu penso que as emissoras e os próprios candidatos, nós deveríamos repensar de como melhor aproveitar o tempo de televisão e de como melhor respeitar... A formatação do debate seria a formatação. Isso? E de como respeitar o eleitor. Algo muito mais trabalhado, um formato diferente. Não aquela coisa engessada ou já enfadonha de uma discussão de ataques pessoais. Né? Apostando nos ataques. Pois é, apostando em ataques. Aí, até hoje, nós não sabemos qual é o plano de governo deste homem que foi eleito. Né? Porque ele não apresentou nem debates e nem apresentou até hoje em lugar nenhum. E o país está num total desgoverno desde o dia em que ele tomou posse. O senhor esteve frente a frente com o atual presidente da República nesse debate. O senhor percebia que faltava alguma coisa no candidato Lula, por exemplo, para apresentar programa de governo? Olha, a primeira coisa que faltava nele era a verdade. A verdade e a sinceridade. Porque talvez ele não imaginasse que as pessoas que estavam nos ouvindo sabiam, né, e ele estava ali encenando. É tanto que eu chamei ele de ator, não sei se o senhor lembra. Eu disse, olha, o senhor é um também ator. Foi, Né, porque o ator é aquele que representa algo que talvez não é aquilo que é a realidade. Então, ele não passa disso, de um ator, e continua atuando. Continua atuando na presidência, porque não está agindo como uma liderança que cuida realmente da nação ou que gosta de gente. E eu vou lhe dizer por quê. Nós estamos agora com um problema climático no Rio Grande do Sul
todas essas destruições que nós estamos vendo são catástrofes naturais. E qual seria o papel do governo no meu ponto de vista? No meu ponto de vista, se eu fosse o presidente da República, que não sou, a primeira coisa que eu deveria fazer era, o gabinete de crise deveria ser instalado lá no Rio Grande do Sul. Eu teria que procurar uma região que estivesse com menos problema para instalar o meu gabinete de crise, e eu, presidente, teria que estar lá, com todo um aparato de ministros, de exército, de marinha, de aeronáutica, ao meu lado, porque eu estava numa situação de guerra, porque o Rio Grande do Sul está destruído. Então, eu, como chefe da nação, como a liderança do povo, como aquele que cuida de pessoas humanas, deveria fazer isso. O meu ministro da Economia, eu já teria que dizer para ele o seguinte: abra os cofres, sem dó e nem piedade. Aonde é que o senhor está vendo erro, então? Já que o senhor Em tudo dessa isso. forma? Olha, o dinheiro não chega, é a conta-gotas. É tanto que não sou eu que digo, são os noticiários. Um grupo de prefeitos da região sul se revoltou com o dinheiro que foi enviado, não dava para fazer absolutamente nada. As visitas que são feitas não se exaltam quando se recupera ou se salva algumas pessoas, mas exalta-se um cavalo. Eu repito isso, né? Não menosprezando os animais, não é isso, é que não cabe esse discurso nesse momento. Se existem milhões de pessoas que estão sendo mortas afogadas, por que não exaltar quando 1, 2, 3, 4, 5 dessas pessoas são resgatadas com vida? A vida humana é a vida humana. E aí não se exalta o resgate das pessoas, mas se exalta a nível midiático um resgate de um cavalo que estava em cima de um telhado. Falas do presidente, fala da primeira-dama e fala do vice-presidente, exaltando o resgate de um cavalo caramelo ao ponto do discurso ser: eu dormi pensando no cavalo e acordei imaginando o que o cavalo pensava. Isso é discurso de maluco. Me desculpe, mas isso é discurso de maluco. Isso está faltando equilíbrio, sanidade. É preciso que nós respeitemos as pessoas. Não era hora de fazer um discurso deste. O animal é importante, O cavalo ajuda o ser humano? Ajuda. Transporta objetos, transporta o próprio ser humano. Mas a vida humana é em primeiro lugar. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E num país cristão, a gente deixar de exaltar a figura humana para exaltar o animal em desprezo do outro ser humano, isso me cheira mais como vingança política. Isso me cheira mais como um governo que quer vingar-se de uma população que não votou nele. E se for isso, é minha dedução, se for isso, prova que este governo não tem empatia com o povo, não gosta do povo, mas faz politicagem. Faz aquela política que não deveria ser feita. Então nós precisamos respeitar as pessoas. E este é o momento de respeitar o Rio Grande do Sul. Não esqueçamos que o Rio Grande do Sul é parte da federação. E como Estado produz, gera divisas. E que o povo do Rio Grande é um povo trabalhador. O agronegócio do Rio Grande ajuda o PIB nacional. A pecuária e tantas outras atividades ali agrícolas. Ajuda o PIB, são 59 bilhões de reais que é todo ano lançado do Rio Grande do Sul para a máquina estatal. O Estado não produz nada, o Estado é parasita. Que dia, caro ouvinte, você ouviu o Brasil dizer assim: hoje eu vou acordar cedo, 4 horas da manhã, vou pegar o metrô, vou botar a minha mochila na sacola, nas costas, vou tomar um ônibus depois vou andando a pé para chegar no trabalho. O Brasil não faz isso, porque o Estado é abstrato. Mas você acorda cedo, vai trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, no final do mês recebe o seu salário sofrido e minguado e ainda devolve impostos. Ou seja, é você que alimenta a máquina, é você que mantém o Estado vivo, é você que mantém a economia do Estado. E o governo não lhe respeita, o governo não lhe devolve quando você mais precisa, você que trabalha para mantê-lo e paga o salário do político, e este político faz chacota de você quando sua família está debaixo d'água, exaltando um cavalo e menosprezando o ser humano? Que pessoas são essas? Que governantes são vocês? Respeitem o povo, respeitem o Rio Grande do Sul, abram os cofres e ajudem a salvar
às famílias. Padre, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo bate-papo. Está convidado para quando voltar à Paraíba, voltar aqui ao Sistema ao Eu Norte. voltarei, se Deus quiser. Muito obrigado a você que nos ouviu. Obrigado pela companhia. Na sexta-feira próxima, estaremos de volta com você, tá certo? Uma boa noite, um excelente final de semana.